provar nessa live que todas as leis herméticas são princípios da neurociência e também princípios bíblicos. Não tem nada de misticismo nas leis herméticas. Bem-vindos a mais uma live surpresa aqui no meu canal. Faz muito tempo que eu não venho aqui conversar com vocês. Eu estava com muita saudade de fazer live de estudos. E hoje eu estava lendo aqui este livro, né? Eu já tinha, inclusive, preparado uma aula sobre este livro para a minha mentoria. Já está lá, já está desde quando eu dei essa aula. Mas eu senti vontade de trazer esse conteúdo aqui para vocês em live e fazer uma conexão bíblica, provando que lei hermética não tem nada com misticismo. Só que as pessoas pensam que, por ter sido, divulgado pelo Hermes, ocultista, enfim, que isso desassociaria a Bíblia, desassociaria a neurociência. E vocês sabem que o meu diferencial, o que é? Unir Bíblia, neurociência e espiritualidade. Então, bem-vindos a mais uma live. Para quem chegou agora, vamos falar sobre as leis herméticas e vou fazer uma correlação para vocês das leis com a Bíblia, com a neurociência. Vai entrando aí, vai acenando, vai dizendo para mim se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo, se o vídeo não está travando. E vamos lá. Vou dar um minutinho para vocês se habituarem. Quem quiser pegar a Bíblia pode pegar. E o livro é esse aqui, o Kybalion, tá? Esse aqui é uma versão bem fininha, bem resumida, bem boa para leitura. Tem várias versões e eu gostei bastante de estudar com este livro aqui. Vamos lá. Então, as leis herméticas, eu vou passar uma são 7 princípios, tá? Eu vou fazer uma de cada vez e vou fazer para vocês uma aplicação no cotidiano também, para vocês entenderem de uma vez por todas o que são as leis herméticas que vocês tanto ouvem falar por aí. Não sei se tem alguém que nunca ouviu falar, pode comentar aqui quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar, mas eu vou mostrar que essas leis, elas são princípios da nossa mente, do nosso comportamento e da criação de Deus, tá? O que eu penso assim, sempre que eu vou fazer uma correlação, sempre que eu vou fazer um estudo. Se alguma coisa é verdadeira, se algo é verdadeiro no universo, ele tem que ser verdadeiro no espírito, no cérebro e na vida real. Porque quando eu falo sobre ser humano, eu estou falando sobre uma tríade: corpo, alma e espírito. Para uma coisa ser real, ela precisa ser validada nesses 3 campos no meu pensamento. Então, quando eu aplico as leis herméticas no físico, no mental e no espiritual, eu consigo ter uma validação e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Então, quando eu falo de Hermes, eu tô dizendo que ele fez o quê? Que ele observou padrões, que a gente faz isso o tempo inteiro. A gente observa um padrão e a gente ensina esse padrão. Inclusive, lendo hoje o livro, eu descobri que provavelmente ele foi um instrutor de Abraão. Não sei se você já ouviu falar nisso, eu não tinha ouvido falar nisso, não sabia dessa informação e fiquei passada. Motivo esse que fiquei muito interessada em saber mais sobre esses contextos. Então a Bíblia, ela já ensinava esses padrões, né? A ciência, ela explica como que funciona o mecanismo então biológico. Então quando eu uno corpo, alma e espírito, eu consigo ter uma explicação validada e coerente no todo. É por isso que quando você vai fazer, por exemplo, uma terapia, que ela só trabalha a tua parte da tua psique, não funciona no longo prazo. Por quê? Porque tem que considerar o teu físico e o teu espiritual. Se eu desconsiderar uma parte tua como ser humano, eu até tenho ali um tratamento, alguma coisa funcionando, mas ela não se sustenta no longo prazo, tá? Então, fé, cérebro e comportamento, sempre a mesma coisa pra gente trazer algo como verdade. Pelo menos essa premissa que eu uso. Então, vamos lá. Primeira lei, tá? Anota aí, vai anotando, quem quiser fazer um checklist. Primeira lei, lei do mentalismo. O que significa isso? Tudo começa na mente. Pensamentos viram crenças, crenças viram decisões e decisões viram destino. Segura bastante o primeiro princípio, porque vocês vão entender muitas coisas aqui. Então, se tudo começa na mente, eu primeiro preciso pensar para depois propagar na realidade e manifestar. Então, esse pensamento que eu tenho, ele vai virar uma crença que vai se manifestar. Então, olha a importância, por exemplo, de uma doutrinação religiosa. Se você desenvolve uma crença herdada ou da igreja, de qualquer lugar que você tenha entrado, uma faculdade, enfim, qualquer tipo de crença positiva ou negativa, você pode estar gerando um hábito bom ou você pode estar recebendo um trauma. E aí o que acontece? Você começa a repetir padrões, porque as crenças viram decisões,
Então, se eu acho que algo é pecado, se eu acho que algo é lícito ou que algo é ilícito, eu vou escolher fazer ou não fazer. Isso vai me tornando um ser humano X com comportamento Y, automaticamente se torna o meu destino. Muito interessante entender essa lei do mentalismo, porque a gente consegue conectar ela com a predestinação no sentido assim, ó. Já viu aquela frase que fala assim? Fique repetindo padrões, escolhendo e depois chame isso de destino. Tem alguma frase que fala assim que eu concordo e discordo. Por quê? Porque automaticamente, já falei isso pra vocês aqui, automaticamente a gente crê naquilo que a gente consegue crer. E por que eu digo isso? Porque você foi reprogramado desde que você nasceu, tanto pelos seus pais, você nasceu já com um código ancestral de crença, que ele vai sendo ativado conforme o ambiente que você se posiciona, tá? Se você é colocado. Se você é uma criança que veio com um monte de informação genética ali, de crença associada, de medo, de trauma, de facilidades, que estão codificados ali na tua personalidade, seu temperamento, enfim, nas suas fobias, você já vem com isso dos seus pais. Dependendo do ambiente que você é exposto, colocado, aquilo ali vai sendo ativado. Quanto mais ativação, mais crenças são firmadas. Então, por exemplo, se eu tenho medo do mar, porque eu recebi essa crença, porque algum ancestral meu afogou e tal, e aquilo foi colocado no meu DNA para que eu me protegesse, sempre a proteção. E aí eu vou no mar, e eu tenho muito medo, e mesmo assim eu vou e eu afogo, ou eu passo mal, ou levo um caixote, aquela crença de que o mar é perigoso, de que eu não devo ir lá, vai sendo mais reforçada. E isso, essa crença, esse reforço de crença, a gente chama de esforço colaborativo na criação de realidade, ela serve para tudo. Então você está vivendo sempre se esforçando para comprovar as suas crenças, sejam elas positivas ou negativas, e isso é no âmbito coletivo. Então, se eu tenho uma crença de que o mar é perigoso, tudo vai colaborar para que quando eu for ao mar, eu perceber que ele é perigoso. As pessoas vão falar, eu vou sentir, eu vou ter uma experiência ruim. Por quê? Porque tudo começa na mente. E a Bíblia fala isso para nós lá em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa, assim ele é. Romanos 12:2. Sede renovados pela mente. É sempre uma renovação da mente, ou seja, uma troca, uma substituição de pensamentos. Esses dois textos vão amparar completamente essa questão de pensei e criei. Outro texto que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei agora, é qual? Aquele que fala o quê? O pecado começa na mente. Por quê? Porque o pecado foi primeiro um desejo, o pecado foi um pensamento, o pecado foi algo que gerou uma crença, que gerou uma decisão ou não. Se eu decidir, por exemplo, pelo pecado, não importa, porque na minha mente ele existiu na minha decisão materializada, porque antes eu decidi crer e querer. Por exemplo, o cara que casado olha uma mulher e deseja aquela mulher na mente, por mais que ele não consuma o ato, na mente dele ele já consumiu. Por quê? Porque a lei do mentalismo, tudo começa na mente. Então o pecado começa na mente, assim como a materialização dos seus desejos, dos seus sonhos também começa na mente. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. E aí, você vai construir o seu destino. E aí vamos entender o seguinte. Se eu disser que você está construindo o seu destino pela criação da tua mente, e esses pensamentos viraram crenças, que viraram padrões, e você repete isso, eu não posso dizer que você está escolhendo livremente, então não tem livre-arbítrio. Mas, se eu disser que a origem da tua mente começou 100% em você, com zero influência, eu poderia dizer que existe livre-arbítrio. Mas nem a neurociência diz isso, porque antes de um estímulo acontecer, da tua consciência mandar a informação, o estímulo acontece ali que você não tem controle, e aí a sua consciência responde, e aí a sequência de coisas acontecem. Aí é a grande limiar entre o que a Nova Era ensina e o que eu tenho, o meu toque aqui bíblico. Por quê? Porque eu não acredito que estamos aqui executando livremente tudo que a gente quer. Todas as nossas ações, nossos desejos estão submetidos ao desejo do todo, ao desejo do Criador, ao desejo de Deus Criador. Então, quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Então, aquilo que você quer muito, que você deseja muito, que não se materializa, de fato, se você falar, cara, só ele tirei toda dúvida, fiz tudo, mas por algum motivo não se materializou, você pode ter certeza que não era aquele destino que Deus queria para você. Porém, quando a gente usar a palavra destino, eu posso usar a palavra destino como propósito, 21, que é necessariamente isso que eu falei agora. Então, o destino que Deus quer para você é o teu propósito de vida, que tem que estar alinhado com tudo que você veio fazer. Agora,
esse destino, decisões viram destino, que é uma frase verdadeira, porque independente se a decisão vem de você ou vem de outra pessoa, ela tá virando seu destino porque está materializando e acontecendo, é simplesmente essa repetição de padrão, que se você não mudar o curso dessa repetição, você está construindo o seu destino e a gente já sabe onde que vai dar, tá? Então seria basicamente essa diferença. Tá ficando claro o que eu tô falando aqui? Eu não sei se vocês estão me ouvindo direitinho. Eu tô colocando aqui. Eita, que agora eu botei a luz aqui, pronto. Vai me falando aí se vocês estão conseguindo entender os conceitos, tá? E a neurociência, ela fala o quê? Que o cérebro, ele vai criando redes neurais por repetição. Então, esses pensamentos frequentes, eles vão virando caminhos automáticos, que são os padrões, e o cérebro economiza energia e repete o padrão. Porque você tá aqui vivendo, sempre o teu corpo, ele vai estar querendo manter a sua sobrevivência e economizar o máximo de energia possível. Por isso que você engorda, tá? Basicamente é isso. Porque se você estiver se alimentando e além do que você precisa para o seu gasto, para você existir e viver, o corpo vai acumular gordura para guardar para depois, porque pode ser que você precise em algum momento. Por isso que, às vezes, quando você vai fazer jejuns longos, depois de muito tempo, não funciona mais. Porque o corpo entende o seu funcionamento e começa, ao invés de queimar toda a gordura que ele queimaria inicialmente, quando ele não entendeu a sua quebra de padrão, ele começa a guardar, porque ele fala, esse maluco aqui vai ficar sem comer, eu tenho que ter gordura aqui pra ele. Então, você percebe que depois de um tempo fazendo jejuns muito longos, o corpo tem um aprendizado e você perde muito menos gordura do que inicialmente, quando ele não entendeu aquele comportamento. Então, a ideia é, essas quebras de padrão fazem com que o seu corpo haja no modo sobrevivência, então por isso você perde peso, por isso que você muda. Agora, como ele é sempre por aprendizado e ele quer sempre economizar esforço, economizar energia para suas mitocôndrias, o que ele vai fazer? Tudo que é mais fácil, tudo que eu já sei, aquele lugar ali que é mais simples, é o que ele vai fazer. Então, por isso que ele tende a repetir os padrões já conhecidos. Quando você tem uma quebra de padrão, por exemplo, a pessoa que nunca vai pra academia, a pessoa que tem uma vida sedentária e começa a ir pra academia, o corpo fala que tá louca. A gente vai dormir agora, vai ficar no sofá. O que é isso? De onde você tirou que você vai começar a fazer exercício? Aí ele fala, nem tô preparado. Ele vai e bota todo mundo pra trabalhar. Vai, vamos produzir energia com essa louca que começou a correr na academia, vambora. Então, o cérebro vai tendo um novo aprendizado. Por isso que, depois de um tempo, já não funciona mais, tem que mudar de novo o padrão. E aí, jejuns mais curtos, no longo prazo, funciona melhor. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, essas conexões, esses protocolos, todos eu levo tanto na minha jornada individual e de forma personalizada, porque eu trabalho corpo, alma e espírito, tanto quanto na jornada Desperte, que é aquela de todo o meu conceito dos códigos da ovelha negra, que é tem um pouco dessa questão aqui também, dessa lei. Ensino ela durante todos os módulos, então é mais aplicado. Mas é que eu tô tentando explicar o conceito para vocês entenderem que não é assim, fiz jejum longo, tô perdendo peso. Depende do contexto, do tempo, de como que tá, porque o cérebro tem essa questão mais esperta, ele é mais esperto que você nesse ponto, tá? Então você tem que ser mais esperto que ele, entendendo como que ele funciona. Entendeu? Então, assim, a prioridade do corpo é sempre economizar energia. Então, ele repete o padrão. Você literalmente vive aquilo que você mais pensa. Por isso que 80% executado, você consegue o resultado. As pessoas pensam que para terem resultados na vida, elas precisam ser 100%. Elas precisam ser perfeitas. Isso é uma mentira. Primeiro que perfeição é algo muito utópico. Porque o que é perfeito para mim não é para você e vice-versa. Aquilo que é insuficiente pra mim, pra você é tudo. Porque se você não sabe a capacidade que a gente tem de chegar num lugar, aquilo que eu te entreguei pra você é tudo. Mas se eu sei a minha capacidade de entrega, se eu sei a minha capacidade de absorção, eu consigo julgar melhor o que é perfeito ou não pra mim. Então o conceito de perfeição é algo utópico e real, tá? Mas, levando em consideração que perfeição fosse 100% de algo, é uma mentira você precisar ter 100% de algo para conseguir ser alguém. O que significa? Que 80% executado já tem o resultado 100%. Então, aqueles 20% que você flexibiliza em tudo na tua vida não influencia no resultado para você chegar lá, tá? Então, grava isso. Então, aquilo que você mais pensa, aquilo que você mais come, aquilo que você mais faz, é aquilo que você é. As exceções não tornam o que você é. Agora, se as exceções existirem mais nesse percentual, aí você se torna as suas exceções. Ficou compreendido esse conceito aqui? Então vamos lá. Então, exemplo na vida prática.
Se você pensa em fracasso o dia inteiro, eu sou uma fracassada, eu não mereço nada, as suas ações, elas vão ser coordenadas pelo medo e não pela alta frequência. E aí o que acontece? As oportunidades passam e você tá com medo, então você não pega, você permanece no lugar. Certo? E aí você criou uma programação mental. Por quê? Porque além de não conseguir, você ainda reforça uma crença. Tá vendo como é que eu sou uma merda? Tá vendo como é que eu sou fracassado? Passou, eu perdi. Passou, eu não peguei. Então, além de reforçar uma crença negativa, você ainda não conquista o patamar que você quer. Porque o medo, a frequência do medo, trava tudo na sua vida. Ao passo que a frequência do amor e da alegria libera tudo na tua vida. É muito louco, mas começa a fazer. Se você aplicar, você vai ver que tudo que eu tô falando aqui é real. Eu apliquei na minha vida, aplico na vida das minhas mentoradas e é igual um passe de mágica, mas não é mágica. Se bem que quando a gente vai pensar na palavra magia, eu poderia dizer que é mágica, porque seria uma manipulação de energia, né? Isso seria mágica, seria alquimia, manipular a energia. Então, quando eu tô fazendo isso, eu tô manipulando a minha energia, porque pensamento são energia e vice-versa. Então, enfim, posso dizer que é mágica, mas para vocês entenderem, isso é um sistema operacional do nosso corpo e da nossa mente. Se você entender esse hack, você consegue viver melhor, tá? Então, em todos os meus atendimentos, eu sempre aplico todas as leis. Eu sempre pego o conceito bíblico, pego o conceito neurocientífico, pego a individualidade da pessoa, porque às vezes você é neurodivergente, às vezes você tem trauma associado. Eu considero o teu temperamento, a tua personalidade, para fazer qualquer protocolo de vida para você. Nos meus atendimentos individuais, tanto os avulsos, nas leituras avulsas que eu faço, tanto quanto na Jornada Reviva, que são 9 meses de condicionamento, é como se você estivesse nascendo de novo, por isso que são 9 meses. Então eu pego você, todas as áreas da tua vida, eu desmistifico, eu descubro o que tá te travando, faço o protocolo pra você quinzenal. E você tem que fazer, você seguindo ali, não tem como não reprogramar, é garantido. Tá? Então, esse pensamento repetido vira programação cerebral. Então, se eu sei que isso pode ser usado por ruim e também pode ser usado por bom. Mas vamos lá. Repetições vãs, que a Bíblia mesmo fala. Os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Por muito repetirem, será concedido. Mas não. Por quê? Porque é vão. O que é uma coisa vã? É você repetir algo que você não crê. Aí você fala assim pra mim, Suelis, mas peraí, na hora que você me der ali uma frase de afirmação, de reprogramação mental, eu ainda não creio naquela frase. Aí que tá o padrão do negócio. Existe forma de criar frase, forma de fazer frase. Você não vai pegar uma frase padrão e vai falar olhando pro espelho que você vai se achar um idiota. E você de fato está sendo porque você não está usando a técnica certa para criação e elaboração. Tem técnica de respiração, tem técnica de... o jeito que você olha, o horário que você faz, tem todo um sistema para você repetir, tem visualização associada, tem momento que você vai fazer isso, de como se fosse uma auto-hipnose. Então, tem técnica, não é algo que você chega e faz por fazer, por isso que não funciona. E você vai se sentir cada vez menos inteligente e vai funcionar, porque daí não, você tem que crer. A base de tudo é crer. Primeiro você tem que crer. Tanto que quando você fazia um milagre, ele falava, você crê que você pode ser salvo? Você crê que você consegue voltar a enxergar? Você crê? A pessoa, eu creio. Então vai que a tua fé te curou. Vai que a tua fé te salvou. Então a pessoa que não tem fé, que não crê, ela não consegue materializar nada na vida dela racionalmente. Porque estamos todos co-criando e manifestando inconscientemente. A existência, a materialização, a execução já é uma manifestação. Ponto. A questão é, quer manifestar coisas específicas, quer controlar essa manifestação, então você tem que aprender a reprogramação mental. Certo? Entendi esse conceito? Porque todos nós somos co-criadores, tá? Estamos criando junto com Deus, ponto final. Só de você existir aqui na 3D, você já é um co-criador, tá? Para existir, para criar, tudo com o teu comportamento é uma co-criação. Senão você seria um robô parado esperando um controle. Você não é isso. Tá? Então, você está co-criando sempre. A questão é, vamos criar uma realidade melhor? Tá, então precisa aprender a fazer isso. As leis herméticas ensinam, beleza? Então, primeira lei, mentalismo. Acho que ficou bem claro. Alguma dúvida, vai colocando aqui. Segunda lei, princípio hermético que é bíblico, correspondência. Dentro reflete o que para fora. O estado emocional interno molda o meu comportamento externo. Então, vamos lá. Se eu penso
e aí eu gero uma crença, e aí isso manifesta, ou seja, isso corresponde, o que tá dentro é o que tá fora. Então, vamos lá botar o exemplo do ganho de peso de novo. O meu estado emocional interno molda o meu comportamento externo. Uma pessoa com traumas, neuroses, dificuldade de execução, procrastinação, ela vai ter dificuldade de gerenciar as capacidades primitivas dela mais reptilianas, né, do teu cérebro reptiliano, que é aquele que faz as coisas mais automáticas. Então, para você sair dessa questão impulsiva do ser humano, você precisa de fato moldar o seu interno, porque senão o seu externo ele vai estar gritando. Então, o que chega primeiro é sempre a tua imagem, é a tua estética. Não tem como você lutar contra isso, no sentido de que as pessoas vão pensar de você. As pessoas estão sempre pensando, você está sempre gerando pensamentos, crenças sobre você, energias direcionadas para você, a partir da tua autoimagem, tá? Oi, primo, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Então, a gente tá sempre gerando autoimagem, tá? E é o pensamento da pessoa sobre ti, o que ele faz? Ele cria uma realidade também. Então, se eu olho você tá acabada, bagunçada, gorda, feia, desestruturada, é óbvio que o seu interno tá cheio de problema. Porque a lei da correspondência diz o que tem dentro reflete fora. Então, se eu me cuido fora, significa que dentro eu já fiz um trabalho de reprogramação, de entendimento, de conexão com Deus, que fez eu tratar aqui o meu corpo melhor, tá? Então, eu tratando o meu corpo melhor, as pessoas vão me tratar melhor, porque as pessoas sempre vão dar o valor para nós que nós damos para nós mesmos. Se a pessoa está sofrendo abuso, se a pessoa está no relacionamento abusivo da empresa, no marido, mulher, filhos e tal, é porque essa pessoa está se dando esse tipo de limite, ou melhor, não está se dando limite, ela está se torturando, ela está aceitando torturas. E isso é muito evidente no externo. Então, uma pessoa, por exemplo, uma mãe que não se cuida, ela tá falando para os seus filhos que tá tudo certo, todo mundo fica bem e ela mal. Então, ela sempre vai sofrer abusos. Não tem como uma pessoa dessa estar bem dentro dela. Por mais que ela fale, qualquer pessoa que está acima do peso, qualquer pessoa que está bagunçada, qualquer pessoa que não está com o mínimo cuidado, ela não está bem, emocionalmente falando, tá? Então essa é lei, é um princípio básico. Biblicamente falando, a gente tem o texto de Lucas que fala, Lucas 6:45, a boca fala do que o coração tá cheio. Então e tem outro texto também que fala que a boca ela serve para abençoar e amaldiçoar. Então as palavras têm o poder tanto de colocar, porque as palavras têm intenção e têm energia. Então, se eu fico falando coisa ruim, significa que dentro de mim só sai coisa ruim, porque tá saindo. E aí a minha realidade, a forma com que eu vejo, corresponde ao que eu estou emitindo, essa lei da correspondência. E a neurociência, ela fala muito que traumas e emoções, elas ficam registradas no nosso sistema límbico. Então, se você vive com medo ou com culpa, o cérebro ele sempre vai ativar defesa, fuga e sabotagem. Aí o que vai acontecer? As suas decisões são sempre as piores e você nem percebe. Porque as suas decisões vão ser pautadas no medo, na defesa, na fuga e na sabotagem. Cara, eu já passei muito por isso, durante muito tempo, por isso que eu falo pra vocês. Tudo que eu tô ensinando pra vocês, eu tive que aprender a duras penas na minha vida e aplicar para eu chegar onde eu cheguei hoje, tá? Quem conhece um pouco da minha história, porque assim, a minha história é muito longa, tá? Saí do Rio de Janeiro com 20 anos, pra morar sozinha em São Paulo e tal. Muita coisa aqui, eu já tô com 37, vou fazer 38 em março. Então, é muito aprendizado pra chegar onde eu cheguei, tá? Então, eu digo pra você, isso é real. Eu fiquei durante muito tempo tomando decisões baseadas no medo, na defesa, na fuga e na autossabotagem. Sempre deu errado. Sempre. Sempre. Parece que dá certo, mas depois dá errado. Vai para um lugar de lei do esforço, de sofrimento, de conquistar tudo com muito sofrimento e depois o que acontece? Ganha e perde. Que tem o teto financeiro também. O teu senso, o teu grau de merecimento te leva para um lugar de... Você pode até ganhar dinheiro, você pode até ganhar as coisas, mas você vai ter perdas. Do nada seu carro vai bater, do nada você vai ter um problema de saúde, do nada aquele dinheiro que você ganhou a mais, porque a tua mente permite só um X e você não acha que merece mais, ainda que as pessoas paguem pra você, você vai dar um jeito de perder aquela parte que você não acha que merece. E tudo isso é porque
o sistema límbico seu, ele está em modo de defesa, em modo de hipervigilância. E se você for neurodivergente, a situação piora um pouquinho mais para você. Porque a tua capacidade de assimilação de memória é muito mais forte, vívida. E isso traz muito mais medo se você não for trabalhado nas estratégias como eu ensino na minha mentoria, por exemplo. Então você vai tomando decisões baseadas no medo, é só problema. Você tem que estar sempre bem. E outra coisa, por exemplo, quem fez para o meu atendimento de desenho humano, a gente tem, dependendo de quem você é, se você é gerador manifestante, projetor, refletor, cada pessoa toma a decisão energeticamente falando, que aquilo ali a gente vai medir a tua energia vital. Cada pessoa toma uma decisão de forma diferente. Então tem pessoas que vão tomar decisões melhores de acordo com a intuição, assim que vier a situação você tem que tomar. Tem pessoas que vão tomar decisões melhores esperando o corpo sentar a emoção e ela vai enxergar melhor e vai poder tomar uma decisão. Dependendo do teu tipo energético no desenho humano, você também tem uma capacidade diferente de tomar decisões, tá? Então eu sou geradora e eu sou sacral, então eu tomo decisões melhores rapidamente. Na hora que bateu a informação, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu ficar pensando muito, aí eu racionalizo e perco a minha intuição. Algumas pessoas que são mais emocionais, elas precisam esperar a emoção baixar para então ver as coisas melhor e aí a intuição adentrar. Essas pessoas que são emocionais, quando elas estão no modo defesa, é só cagada, tá? É só ladeira abaixo. Por isso que o autoconhecimento é importante. Quando você entende o teu tipo, né, de temperamento, de personalidade, do MBTI, o teu tipo, se você é neurodivergente ou não. Quando você entende o teu tipo de desenho energético, quando você entende o seu mapa astral, quando você entende o seu mapa numerológico, você consegue falar, caraca, que é isso aqui? Isso tudo é é como se fosse a informação do teu DNA, seja ele ancestral ou adquirido, mas está ali, que você pode parar de repetir padrões, porque aquilo ali é um padrão pré-estabelecido, pré-programado, que quando você entende, você consegue hackear e definir melhor seu padrão de comportamento, padrão de ação. Tudo aquilo que eu trago para minha racionalização, eu consigo, na hora que eu estou sentindo algo que é um impulso natural, que vem de todas as ferramentas que eu citei, eu posso bloquear, eu posso racionalizar. Então, isso faz com que eu seja um ser humano premium, um ser humano melhor, um adulto mais consciente, mais maduro, tá? Entenderam a lei da correspondência? Então você fica pensando que é azar, que não é sorte, mas é um padrão automático teu. Que quando a gente identifica, a gente desativa ele da automática e traz ele pro racional. Então o seu cérebro ele vai sempre reagir ao que você sente e não ao que você quer. Então nossas emoções são aquilo que torna a gente humano, né? Que eu já falei pra vocês. Mas, ao mesmo tempo que torna a gente humano, pode trazer essas aflições se você não souber controlar suas emoções. O ser humano que é levado pelas emoções, ele pode ser levado para qualquer lugar, né, com essas emoções. Dependendo do teu tipo, todos esses que eu falei, você vai para um lugar que é mais difícil sair, tá? E aí, vamos lá. Primeira lei, mentalismo. Segunda lei, correspondência. Terceira lei, lei da vibração. O que é? Pensamentos, palavras, emoções alteram o nosso estado físico. Não é energia só misticismo, como as pessoas pensam e classificam sempre energia como coisa mística. Vocês precisam parar de pensar e associar isso, porque não, tá tudo correlacionado, tá? Então isso é fisiologia, ok? Os seus pensamentos, as suas palavras e as suas emoções vão alterar o seu estado físico. Isso tem a ver com criação de doenças, criação de abundância, criação de perda de dinheiro, criação de questões estéticas. Então, se você ficar pensando que você é muito musculoso, que você der comando para tuas células quando você estiver malhando, o seu ganho muscular ele é maior. Ao passo que se você pensar, cara, eu como isso aqui e não me engorda. Se você falar com convicção e pensar em todo o seu interior, você não vai engordar. Ah, Sueli, o que é isso? Tá falando isso? Pessoal, é o seguinte, é real. Aplica, depois vem falar comigo. Porque eu sei, pela nossa mente às vezes cética, eu já fui muito cética. Quando eu ouvi esse tipo de coisa, eu falava, gente, vocês são tudo louco. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ouvir sobre esses assuntos, eu ainda estava na igreja e tal, e eu combatia até, inclusive, pra quem estava aqui, quem sabe a Sueli do Antigo Testamento, eu combatia muitos desses conhecimentos por desconhecimento e também por doutrinação. Eu não conseguia abrir mão das crenças anteriores que eu tinha. A instalação do download crente, doutrinário, era tão grande em mim, foram muitos anos, foram 30 anos dentro da igreja adventista. Pra quem já foi adventista, sabe,
Adventista, Testemunho de Jeová, Mormon, é um negócio pesado. É quase impossível você desprogramar isso se eu conseguir, graças a Deus. Tá? Hoje eu consigo fazer muito mais coisas que eu imaginei que um dia eu fosse conseguir, porque eu tenho um padrão forte de pensamento, de criação de realidade. Enfim, então, Provérbios 18, 21 fala: a vida e a morte estão na língua. Até citei no texto anterior. E a própria neurociência diz que as palavras, elas têm uma ativação neuroquímica. Inclusive, uma das aulas da minha mentoria do Desperte, o Código da Ovelha Negra, eu falo só sobre neurotransmissores, neuroquímicos do cérebro, como ativar de forma natural, como entender quando está ativado, que esses neuroquímicos são os game change da nossa vida. Se você entende como é que funciona a química do teu cérebro, você consegue se relacionar melhor, você consegue ter um corpo melhor, você consegue não pirar, você consegue administrar qualquer estresse, qualquer coisa que vier na tua vida, porque você entende esse sistema neuroquímico. Então, o medo, ele está associado com o cortisol. Se você está engordando sem motivo aparente, você não come tanto, está indo para academia e está engordando, você pode ter certeza que o medo está ativando o seu cortisol. Ao passo que a fé e a confiança vão te dar dopamina e serotonina. Então, quando você tiver com isso regulado, por isso o sono é muito importante, por isso você fazer essa questão de ir para 4D, né? Esse é outro papo, mas dormir ajuda você a emagrecer, tá? Porque você reduz o cortisol, você equilibra suas emoções. Então não adianta de nada você ir pra academia, você comer tudo certinho, você passar muito estresse, você não dormir, você não vai engordar, você vai ficar inchada. E se você tiver algum adjuvante, um silicone ou, sei lá, uma prótese de qualquer coisa, ficar botando muito botox e um monte de coisa no teu corpo, o seu corpo vai ficar o tempo inteiro com o sistema de defesa ativado e os seus neurotransmissores não vão responder corretamente. E por isso que você vai ter esse ganho de peso também. Tá? E vai ter mais dificuldade de controlar e manter os seus pensamentos neutros. Então, os hormônios, eles mudam o quê? O teu foco, a tua disposição e a tua motivação. Circula aqui. Porque quando você vai fazer um processo de amadurecimento, não tem como você não criar, estabelecer uma rotina que tenha incluso essa questão neuroquímica, mas também a espiritual e a física. Então, não adianta você me procurar para fazer uma sessão e tudo, e eu falo pra você, cara, você tem que fazer o homework. Tem que acordar, vai ter que fazer ali o sisteminha, tem que fazer a questão das afirmações, mas também tem que movimentar o corpo. Claro que a gente não vai meter na musculação pra você que nunca fez nenhuma caminhada, né? Tudo é trabalhado conforme personalizado ali pra você. Porque a gente também não pode também estressar o seu corpo, senão nem o ganho de massa, nem a perda de peso vem. Então, é um sistema matemático, tá? Emagrecer é um sistema matemático, tanto é que eu hackeei esse sistema e consegui perder todo o peso, consegui ter o ganho muscular, e aí a gente passa por fases, né, de desejos, enfim. Então, para você ter foco, disposição e motivação, você precisa organizar o seu sistema neuroquímico. E aí esse sistema neuroquímico vai gerar melhores pensamentos, melhores palavras e emoções, e você não vai ter oscilação emocional, porque os seus neuroquímicos estão ok. Aí, se você não tem uma dieta, por exemplo, baseada em proteína, em gordura, taca ali óleo, taca um monte de porcaria, come grãos, faz toda a coisa toda errada. Aí você vai me falar, só eu tô cansada, eu tô procrastinando e tal. Ah, você tá com ansiedade, tá com depressão? Não. Essa é a leitura psíquica da coisa. Mas eu preciso ir na fisiologia. Eu preciso entender de neurociência, eu preciso entender espiritual, onde tá tua confiança, onde tá tua fé. Então, entende? Tem que ser algo que analisa você em todas as suas camadas. Senão, a longo prazo, não se solidifica. Aí você vai falar, Sueli, não consigo focar, eu tenho TDAH. Será? Inclusive, até essa avaliação, né, de comportamento neurodivergente eu tenho na minha mentoria. Então, quando você chegar pra mim, pra falar comigo, fazer qualquer consulta, eu sempre vou fazer tudo da minha bateria de investigação contigo. Porque qualquer desvio de foco, desvio de procrastinação, desvio de motivação, a pessoa já fala que tem TDAH. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, me especializei também em neurodivergência, não só por ser neurodivergente, mas porque percebi que o meu padrão de comunicação atrai muito neurodivergente. Então, se você está aqui comigo, a grande chance de você ser neurodivergente, é muito grande chance. Mas nem todo mundo. Às vezes, seu problema é um neuroquímico, tá desregulado, porque tá passando um estresse, porque tu é mãe. Aí a pessoa fala assim, Jair, mas eu sou mãe, minha vida é desesperador. Minha filha, vem aqui, tem uma hora pra te conversar? Senta aqui, não sei se chegou aqui agora. Porque chegar pra mim e falar que não consegue fazer as coisas porque é mãe, não adianta. Tem que vir com uma história muito triste pra mim. Mesmo assim, ainda vou ter uma pra rebater. Então, o negócio comigo é tão funcional, é que eu tenho todas as desculpas que você tem, eu teria para dar. E eu não dou. Eu simplesmente vou lá e faço. Por isso que o método funciona tanto. Porque eu sou mãe só de 2
E assim, não foi fácil, né? Nunca foi. Nunca é. Por isso que eu tive que desenvolver soluções para que a minha vida fosse possível, para que a gente tivesse vida em abundância. Então, a vida fica muito exposta aqui para vocês verem que eu aplico o meu método em mim. Primeiro, eu curo meus problemas psicológicos. E não vem achar que eu sou uma pessoa que nasce em berço de ouro. Pelo contrário, se tem alguém que tem história triste pra contar, sou eu. Então, quando a pessoa vem contar uma história triste pra mim, eu já venho com 10 soluções pra ela. Então, não tem como ela chegar e sentar comigo e não sair dali com algo que vai funcionar. Só que assim, ó, pra chegar pra mim, você tem que querer. Você tem que sentir, Suelen, cansei. Acabou. O investimento é um investimento considerável pra você entrar na minha jornada Reviva. Por quê? Porque eu vou pegar você e a gente vai resolver teu problema. Por isso que eu tenho que investir. Porque investimento é energia. Energia, emoção, tudo tá associado. Dinheiro é esse sistema. Tá conectado com a tua energia e com a tua emoção. Porque tudo tá conectado. Então, se você não entender isso, não adianta. Tem que ter um grau de consciência elevado para vir conversar comigo. Por isso que eu mudei minha mentoria. Por isso que eu tenho hoje atendimento tanto individual, quanto em grupo, quanto meu livro. A pessoa que não pode ter nada. Meu livro. Pega o meu livro, né, do Temperamentos lá, que eu associei temperamento, personalidade, neurociência e Bíblia. Ali, meu primeiro livro, não sei quem, se vocês não viram, tá na bio. Que ali tá ali também, meio caminho andado. Dizer que você vai chegar aqui, você não vai ter ajuda, é só se você não quiser. Porque tem essa live é gratuita. Tô aqui explicando vários conceitos que se você aplicar, ó, meio caminho andado. Agora, dependendo do grau de ajuda que você tem de mim, dependendo do grau de disponibilidade que você pega de mim, dependendo do grau de certificação que você pega comigo, você tem que repassar esse valor, até porque isso é uma lei, inclusive, que faz você prosperar mais, tá? Então, a ideia, eu tô aqui, enquanto eu tô aqui com vocês, eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô fazendo pós-graduação, tô fazendo a terceira pós-graduação agora, tenho faculdade, quem quiser saber dos meus currículos aí, vai lá no meu site, vocês olham. Então eu tô sempre estudando, lendo, eu sou viciada em conhecimento, até por ser neurodivergente, pra mim, isso é uma diversão, quando eu consigo parar, sentar, assistir um curso, ler um livro, ouvir um podcast, eu fico o tempo inteiro em movimento, esse é o meu funcionamento, eu gosto de ser assim, e por isso eu uso isso daí para ajudar as pessoas. Então entenda que eu, do lado de cá, eu tenho investimento tanto em tempo que eu poderia estar com os meus filhos, quando eu poderia estar comigo mesmo fazendo alguma outra coisa agora, e não, eu dedico a fazer cursos, certificados, estudos, enfim, imersões e ler livros, tá? Então, por isso que eu trago pra vocês algo muito bom e muito conectado. Porque eu tô encurtando os caminhos que você deveria, às vezes, contratar vários profissionais pra resolver teu problema. Comigo, você resolve o teu problema de uma forma geral, certo? Beleza? Então, os hormônios, eles vão mudar esse foco, disposição e motivação. Então, se você fala coisa negativa o dia inteiro, o seu corpo vai entrar em estresse constante. Acabou. É uma matemática. Então, suas palavras, elas mudam essa química corporal. Então, se você fala, mas estou com dificuldade de emagrecer. Tá com problema, tá com várias neuroses. Várias. Não tem como. A pessoa que tá gordinha, e eu falo isso, já fiquei enorme. Quase morri de lúpus. Eu posso falar, eu tenho licença poética pra falar de tudo que eu falo aqui. Porque eu primeiro estive nesse lugar. E não posso falar porque eu saí de lá, entendeu? Aí a minha licença poética tá ok. Você chegou aqui agora, às vezes você fica meio, né? Ó, o que essa menina tá falando? Relaxa. Senta aí, escuta um pouquinho que você vai ficar bom. Então, eu era uma pessoa que vivia em estresse constante. E hoje, se eu não cuidar, eu fico em estresse constante. Eu tenho que estar meditando, eu tenho que estar ouvindo som, que eu ouço, inclusive, minhas playlists do Spotify gratuita pra você, tá? E eu tenho que ficar ouvindo som o tempo inteiro, tenho que ficar me concentrando, cuidando, pra não dispersar. Altas coisas que eu faço. Pra eu estar sempre aqui, ó. Porque de mim depende os meus filhos, tá? Sou só eu, pra tudo. Então vamos lá. Por isso que, graças a Deus, eu desenvolvi todos esses métodos. Então não tem como você chegar pra mim com um problema e eu não conseguir resolver. É impossível. Até hoje não existiu. Porque tudo que você me contar, ou eu tive uma experiência, ou já tive experiência com alguém que teve, e você pode ter certeza. É só vir. Só ter coragem. Primeira coisa, coragem, vibração alta. Aí vem. E aí o resto a gente resolve. Quarta lei. Então vamos lá. Primeira lei. Eu tô esquecendo já. Primeira lei, mentalismo. Segunda lei, da correspondência. Terceira lei, da vibração. Quarta lei, polaridade, tá? Tudo tem dois polos. Você sempre vai estar escolhendo um lado. Tem um lado e tem outro. Não existe ficar no meio termo. Até a Bíblia mesmo fala que o morno, o quase é não, né? Então o sim é muito claro. O sim é sim, porque é o lado. E o não é não. Ah, e o talvez, o neutro é não. Tudo que é não sei, vou ver é não. Até que seja um sim. Então, não existe meio termo. Sempre dois polos. Um lado e o outro. Quando a Bíblia fala
ela vai falar lá em Deuteronômio 30:19, né? Escolhe, pois, a vida. Quando a Bíblia fala, Messias fala assim, ó. Yahweh fala assim: põe diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Inclusive, esse era um texto que eu discutia muito, essa questão do livre-arbítrio, né? Que as pessoas falam assim, que esse texto estaria provando o livre-arbítrio. Quando que, na verdade, Deus está falando que Ele põe diante de nós a bênção e a maldição e fala, escolhe, pois, a vida. Então, a ordem é que a gente escolha a vida. Aí você fala assim, Sueli, mas por que a gente escolhe, às vezes, a maldição? Porque Ele mesmo colocou uma configuração em você que você não consegue escolher a vida, porque você tem esses padrões aqui. Só que quando Ele coloca uma Sueli na tua frente, falando disso aqui, o que Ele está fazendo? Ele está te dando indiretamente a possibilidade de ter vida. Entende o sistema? Então, qualquer pessoa que vier te apresentar uma história, uma verdade, que vai te tirar de um padrão, é Deus, através dessa pessoa, trazendo para você informação. Então, não tem como você dizer assim, que ai, Deus me jogou uma corda, não passou o barco, me deixou morrer. Não. Então, Ele mesmo cria esse sistema, Ele mesmo mostra para você, e você recusa por N motivos de destino, de propósito, enfim. Mas um grande indício de que você pode mudar a tua realidade é você estar aqui na minha live hoje, é você seguir meu canal, porque aqui eu trago informações que vão te ajudar a fazer isso. Então, já é como se fosse Deus usando talvez a minha voz, os meus conhecimentos para tirar de onde você tá, certo? Então, essa polaridade, por exemplo, a neurociência, ela diz que o cérebro nosso, ele opera em dois modos. Sempre ou vai estar no modo sobrevivência ou no modo consciência. E para quem não sabe, a minha pós-graduação em neurociência foi específica em consciência, que é uma das áreas mais difíceis de estudar, e vou dizer o porquê. Olha só, se você fazer uma pós-graduação em neurociência, vai ter várias áreas. Tem a neurociência aplicada ao comportamento humano, neurociência aplicada ao comportamento do consumidor. Inclusive, essa que eu tô fazendo agora de neuromarketing é mais para o comportamento do consumidor. Mas a neurociência aplicada à consciência, a gente estudou fenômenos da consciência, como telepatia, EQM, vários fenômenos muito interessantes que tentam explicar a consciência. E pasme, o curso inteiro a gente não consegue explicar a consciência. Então a gente faz o curso para descobrir que cientificamente não consegue se confirmar a consciência. É basicamente resumo de 6 meses da minha pós-graduação. Mas por quê? Porque são questões muito subjetivas, que envolvem muitas coisas, principalmente crenças culturais. Então, por exemplo, às vezes você pode ter uma memória imputada ali que não foi nem tua, e você lembra de um evento que você nem era nascido. Tem casos, né, muitos casos que a gente estuda lá, de pessoas que relatam, por exemplo, EQM, mesmas situações, só que essa pessoa está, por exemplo, no Brasil, a outra mora na Austrália. Então o EQM da galera da Austrália é um EQM, o EQM de quem está aqui no Brasil é outro EQM. Por quê? Porque a influência cultural, a influência do que a gente vê, do que a gente consome, influencia também a tua experiência. Então, como é algo muito complexo e muito subjetivo, não se pode dizer sim, é isso, e não, não é isso. Então eles trazem todas as informações que tem, todos os embasamentos, e é uma área que está em constante evolução, inclusive nos últimos anos evoluiu muito, e eu acredito que nos próximos anos vai evoluir mais ainda. Então, são fenômenos que não tem como explicar eles 100%. Por exemplo, quando a gente estuda paralisia do sono, né? Se a gente vai estudar do lado da espiritualidade, inclusive o professor traz muitas explicações também espirituais da coisa, né? Que as pessoas dão explicações, mas é uma neurociência, então é ciência, não vai dar nunca o viés espiritual, mas ele traz dizendo que pessoas às vezes acordam, dizem que vem demônios, que vem pessoas que morreram, enfim. Mas, e aí ele dá a explicação científica, né? Que é o cérebro, que daí quando a gente... E também tem a explicação da nova era, né? Que daí a consciência vai pro 4D na hora que ela volta, essa paralisia, porque foi um tempo que não o seu corpo acordou antes da consciência voltar. A explicação seria da questão mais mística da coisa. A questão espiritual, que fala que tá paralisada, que viu coisa, é como se fosse demônios, mas a questão científica da coisa vai dizer que teve um tempo, um delay entre você acordar, né? E os seus neurônios, essas questões entenderem isso, por isso que é como se a sua consciência abrisse, você já tivesse entendido, mas o seu corpo tivesse um delay para entender essa mensagem. Por isso que você tem a paralisia do sono. Mas eu entrei nessa questão para vocês entenderem o quê? Que como o cérebro opera em dois modos, você tem um modo de sobrevivência que fica na amígdala e ao medo, e você tem a consciência no córtex pré-frontal, que é a decisão racional, inclusive a parte espiritual também está aqui, inclusive essa consciência, né, que é no córtex pré-frontal, ela está muito associada a essa questão
demora muito pra maturar. Então, até os 25 anos tá sendo construído isso. É por isso que a maior cagada que a gente faz da vida é dos 20 aos 25. Porque o nosso córtex pré-frontal ainda não está completamente maduro, ou seja, está sendo construídas ramificações ainda ali. Então, você faz muita cagada até os 25 anos. Após 25 anos, subentende, né, que já está finalizado, então você consegue medir mais racionalmente e emocionalmente. Por isso que os jovens hoje em dia fazem muita cagada, muita merda, colocar a vida em risco. E se esse jovem tiver TDAH, põe mais ainda em risco, isso é outro papo. Mas enfim, então, a consciência estaria operando ali e ela tá madura após os 25 anos. Então, esses dois modos, até ali é o modo de sobrevivência que opera, tá? Então, ou você vai estar reagindo pelo medo, ou você vai estar decidindo com consciência. Por isso que a expansão da consciência é muito importante. Quando a gente vai falar de psicologia, a gente vai falar dessa questão de expansão de consciência como a individuação do ser humano, que é um processo que todos nós temos que passar para amadurecer. Se não fizermos isso, não estamos expandindo a consciência, tá? Então, quando a gente trata muito dessa questão de expansão, vai muito para da espiritualidade, porque está conectado. Mas a própria psicologia trata essa expansão como uma individuação, que é você quebrar essas camadas do ego, entender e sair dessas questões de crenças, de feridas, e começar a ser mais autônomo de si, entender esses padrões psíquicos e quebrando eles, tá? Então, a polaridade, ela só existe e influencia negativamente quando você está agindo pelo medo. Porque se você estiver agindo não pelo medo, você vai estar agindo pela tua consciência, que se ela for expandida, maravilha, perfeição, tá? Então, a pessoa que explode, e aí vamos fazer um parênteses aqui, ela tá vivendo no modo automático. A pessoa que reflete, ela tá no modo consciente. Você está falando de um colérico? O colérico, ele se lasca demais com esse quesito. Por quê? Porque se ele não passar por um processo de amadurecimento, de individuação, de expansão de consciência, ele é extremamente reativo. O sanguíneo também. A diferença é que o sanguíneo, como ele é úmido, ele é reativo e daqui a pouco ele tá de boa. O colérico não, o colérico fica se regurgitando. Então ele sofre muito mais na alma com essa explosão, tá? Por isso que crianças coléricas, adolescentes coléricos, têm uma tendência maior a fazer inimizades, a brigar com a família e tal. Quando qualquer temperamento, e aí vamos botar uma adendo para quem é quente, porque reage muito rápido, amadurece, ganha consciência e consegue respirar antes de ser impossível. Então não adianta usar o temperamento como excuse pra tratar mal as pessoas. Então você fala desculpa aí, eu me explodi porque sou colérico. Não, você vai falar isso de um adulto, não, melhore. Vai fazer todo o processo de amadurecimento, porque isso não é justificativa. Só é justificativa até os 25 anos, quando você ainda não consegue maturar o teu racional. Aí seria uma justificativa mais plausível. Mas hoje em dia esses jovens estão vindo mais evoluídos, então pode ser que isso daí melhore com o tempo, ok? Então, ou você vai reagir pelo medo ou pela consciência, não tem outra experiência. Por isso que, vamos lá, Matrix, isso que a gente vive é frequência do medo. Enquanto você estiver na frequência do medo, você está aprisionado na Matrix. Você está doente, você está usando picadas, você está sendo governado as decisões sempre pelo medo. O que vai acontecer? Você vai atrair sem problema. Quando você sai da Matrix, expande a tua consciência, a ideia é que a frequência do medo caia. Por isso que o sistema religioso, aí faz um adendo bem forte, é o grande precursor da frequência do medo, porque instala em você culpa, dor e medo da morte, medo de não ter salvação, medo do pecado. Por isso que é tão complicado você expandir a tua consciência sendo cristão no sentido doutrinado de tempo, tá? Se você tem uma mente mais rebelde, mais aquariana, mais escorpiana, mais até pisciana um pouco, você sabe que existe Deus, você sabe que existe a espiritualidade, mas você não aceita regras impositórias, e aí a chance de você sair desse sistema de dominação é melhor. Mas a maioria das pessoas vão tender a ficar lá sendo dominadas e controladas pelo medo. E aí quando você faz isso, você está criando essa realidade de medo. Tudo que tem medo vai atrair mais medo, né? Que é a lei essa lei da correspondência. Então, é isso. É sobre isso, tá? Então, se você quer realmente mudar a sua realidade, você precisa mudar o seu padrão de correspondência de medo para consciência, tá? Então, você tem, eu vou tomar sol. Ai, tem medo de pegar câncer de pele, vou passar protetor solar.
beleza, a chance de ter um câncer de pele é muito grande até com protetor solar, porque você já sabe que aquilo ali está te dando medo, aquilo ali, um pavor desesperador. Você tá atraindo porque você precisa confirmar a informação de que tomar sol dá câncer de pele. Se você tem essa crença, você vai fazer de tudo pra confirmar ela. Então daqui a pouco vai ser uma bolinha preta em você. Aí daqui a pouco você vai lá, vai fazer uma coisa, vai descobrir que é, entendeu? Funciona assim a realidade. Então na realidade que você cria, que você toma por verdade, se manifesta e as pessoas, o esforço colaborativo vai fazer você confirmar que aquilo é verdade, tá? Então hoje eu digo muito assim, que eu escolho as minhas crenças, eu escolho aquilo que eu quero crer baseado no conhecimento. Se eu quero crer que algo faz mal pra mim, ou que algo não faz mal, eu vou em todas as pesquisas que eu consigo, em todos os conteúdos que eu consigo pra embasar aquela minha crença. Isso me ajuda muito, tá? Quando não tem, eu simplesmente creio e entrego pra Deus e é isso. Cada pessoa tem um sistema de criar essas crenças, tá? Por isso que é muito importante entender a sua mente ao elaborar as frases de afirmação pra funcionar, tá? No meu método eu uso isso também. Vamos lá, quinta lei. Lei do ritmo, são 7 leis, tá? Vamos tentar dar uma corrida aqui, porque já tá muito tempo na live. Então, quinta lei, lei do ritmo, a vida funciona em ciclos. Tudo tem tempo, né? O Salomão falava, tudo para tempo, lá em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo, embaixo do sol, tempo de morrer, tempo de viver. Eclesiastes 3 é uma poesia do tempo, né? Então, aqui na 3D, existem ciclos, existe ritmo, existe início, meio, fim. Fora da timeline, nas outras dimensões, na eternidade, que é de onde a tua consciência veio, você é eterno, então não tem linearidade de tempo, tá? A linearidade de tempo, o tempo, ele só existe na 3D. Fora da 3D, não tem tempo, as coisas se materializam instantaneamente. Não tem início, não tem meio, não tem fim, simplesmente tudo é, ok? Então, por isso que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Ou não reproduz, mas é esse sistema perecível. E é por isso que a gente tem que considerar aqui o corpo físico. Muitas pessoas, elas cometem o erro de quando entram para a espiritualidade, quando começam a expandir consciência, de abandonar a matéria, ou de achar que a matéria não é importante, ou de, sei lá, se abster de carnes. Quando que, na verdade, achando que vão ser mais espiritualizados, ou que vão ser mais usados, enfim, pelo Espírito Santo. Quando que, na verdade, essa não é uma realidade. Porque se a gente entende que a gente está na 3D vendo uma experiência humana, a gente precisa alimentar o corpo físico, que é perecível, com aquilo que a experiência humana necessita. Então, o corpo físico responde a uma biologia, essa que eu estou explicando para vocês, e eu preciso, então, dar alimento físico para ele. Então, além do alimento espiritual, o alimento dimensional, né, espiritual, eu tenho o alimento psíquico, por isso que a gente estuda, lê, tem conhecimento, faz faculdade, enfim, né? Vai por aí fazendo cursos, mentorias. E eu tenho o meu alimento físico, tá? E o alimento físico, a gente sabe que o corpo ele é muito mais composto, muito mais bem aceito com proteínas, animais, gorduras, animais, água, sal, sol. Então, por isso que se você não alimentar o templo direito na 3D, você não consegue ter uma experiência 4D interessante. Por quê? Porque você precisa desse corpo para ser como se fosse uma antena de transmissão do 4D. Isso é bem profundo. Não sei se as pessoas todas que estão aqui já têm esse grau de consciência para entender, mas eu tô tocando. Tô mandando bala, sabe como é que eu sou, né? Eu entrego mesmo. Eu liguei a live, eu entrego tudo que eu sei. Ok? Então vamos lá. A neurociência, ela comprova que a gente funciona em ritmos biológicos, né? Vou fazer um adendo aqui, olha só, que veio aqui pra mim, né? Além de a gente entender que a lei do ritmo, ele é assim, ele é biológico, a mulher e o homem têm leis diferentes de ritmo, tá? Então, exemplo, a mulher, ela é lunar, o homem, ele é solar. O que significa isso? Significa que o homem, ele se recarrega de manhã, ele usa toda a bateria dele, de noite ele descarrega, no outro dia ele tá carregado. Isso é diário, porque é como o sol. Vem e vai, vem e vai. A mulher não. A mulher, ela é lunar. Ela tem 4 fases igual a lua. Então, a fase da lua determina as fases hormonais da mulher, tá? Então, quando você entende esse sistema, você entende por que o homem opera com a testosterona e a mulher com a progesterona. Você entende por que a mulher tem que respeitar o ciclo dela menstrual para produzir, para criar. Porque o corpo dela exige mais descanso do que o corpo masculino por causa da testosterona e porque ela gera uma vida. Então, todo mês a mulher, quando ela menstrua, o corpo dela está preparando uma criação. E como ela não criou
Nada, porque a criança não nasceu, ela desce o sangue, isso dá frustração. Por isso a gente tem as TPMs, essas coisas. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho e começa a operar fora da lei do ritmo, ou seja, ela entra no ritmo masculino, ela tem um burnout, ela tem uma exaustão, ela tem uma carga muito sobrecarregada que ela fica doente e morre mais cedo, tá? Então, a mulher ela precisa respeitar o ritmo lunar e o homem o ritmo solar. Tanto é que o homem, quando ele está no feminino, ele fica menos solar, a testosterona cai, ele fica muito feminino. Os caras mais espiritualizados têm uma tendência a ir para o lunar, ok? Mas isso não é tão bom no longo prazo, assim como a mulher operar no solar não é tão bom no longo prazo. Ela envelhece, ela fica feia, ela fica rígida, ela fica chata e gorda. A chance é enfeiar, porque a mulher ela está aqui para embelezar, o homem está aqui para sustentar, dar força, proteção. Então, a mulher, para se embelezar, ela precisa respeitar o ciclo hormonal dela, o ritmo dela. O homem, para ser forte e protetor, precisa respeitar o ciclo dele, que é diário. Então, quando o homem não respeita e fica muito tempo descansando e tudo, ele não está respeitando esse ciclo, ele não está ganhando músculos, ele não está sendo provedor, ele não está gerando proteção. A qualidade de conexão. Vocês estão me escutando, estão ouvindo, estão falando que a minha conexão tá fraca. Me confirma aqui, por favor, se vocês estão me vendo e me escutando para eu continuar. Que aqui apareceu uma informação de que tinha travado pela conexão baixa. Confirma aqui pra mim. Alguém escreve uma mensagem pra eu saber, tá? Pra eu continuar e não perder vocês aqui. Não ter que perder essa live. Voltou? Tá. Posso falar então, né? Beleza. Então, o ciclo, tem que entender essa questão do ciclo feminino e masculino, tá? E aí, a gente tem o ciclo biológico, que é igual pra todos, no sentido assim, entre homem e mulher. Então, a gente tem o sono, a gente tem os hormônios, a gente tem o aprendizado, a gente tem a recuperação muscular e a consolidação da memória. Olha que interessante. Para você ganhar músculo, você precisa de descanso. Porque você vai lá, faz o esforço na academia, o músculo cria o ácido lático vai lá e cria um enrijecimento ali, né? Ele é uma distensão, como se tivesse uma inflamação, por isso que o músculo cresce. Se você não descansa o tempo suficiente, esse músculo não tem tempo de maturar aquela inflamação para fixar aquilo ali, para fazer o novo esforço. Então, até o ganho muscular, essa recuperação precisa, tudo no corpo a gente precisa. O seu cérebro, ele é um músculo. Então, se você fica muito pensando, você entra em burnout, porque você está usando demais o seu cérebro, por isso você tem que dormir. As pessoas que não dormem, não respeitam o ciclo, não conseguem, inclusive, ter boa memória. Por quê? Porque de noite, quando você dorme, é quando são formados engramas. Como é que funciona isso? Durante o dia, você está assimilando tudo. Muitas coisas. Se você for neurodivergente, você triplica essa assimilação sensorial, porque assimila tudo. Imagem, cor, som, sensibilidade, é loucura. Então, quando você vai dormir, o cérebro te coloca lá no teu inconsciente para você ficar sonhando, enquanto ele faz um download, download daquilo que você durante o dia aprendeu, entendeu, assimilou, porque você não pode guardar tudo. Então ele vai pegar ali dentro daquilo que você assimilou o que é mais interessante que você guarde informação, sempre visando a tua sobrevivência. Então se gerou trauma naquele dia, vai guardar trauma. E aí isso chama-se engrama. Essa formação desse engrama é uma memória firmada. Vamos lá. Se você não dorme o sono REM, né, o sono profundo, se você tem muita interrupção, você não consegue ir nessa profundidade de sono, os seus engramas são formados. O que acontece? A sua memória é uma porcaria. Então, a memória não funciona, tá? Justamente porque esse processo de engrama, ele é toda hora interrompido. Outra informação importante é o seguinte, durante o seu dia, se você escolher dormir em blocos, que eu recomendo muito, principalmente para quem é neurodivergente, ajuda muito nessa questão de formação de engrama, de descanso, de pausa, porque como a gente não sabe a hora de pausar, o nosso cérebro ele não desliga, a gente tem que desligar ele obrigatoriamente, senão você tem shutdown e meltdown. Que é você dorme do nada, você tá fazendo uma coisa, você simplesmente desmaia. É basicamente isso, né? Então é muito perigoso. Acontece quando a gente tá dirigindo, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então esse sono calculado te ajuda muito. Mas olha uma informação importante aqui, ó. Se você for fazer esse sono, você não, essa sonequinha em blocos, durante o dia, por exemplo, para dar essa restabelecida, esse reset no teu dia,
Não pode ser mais que 40 minutos, de 30, 40 minutos, dependendo da pessoa. Porque você não pode entrar no sono profundo, você não pode interromper o sono profundo, senão a sensação de que você está mais cansado é maior, tá? Essa é uma informação importante. Ok? Então nada é instantâneo. O cérebro ele precisa dessa repetição e desse tempo de ciclo para funcionar. Então por isso que o descanso é muito importante, tá? Porque quando aquela pessoa que acha que tem culpa de descansar, me incluo nessa, há muito tempo eu fiz isso, eu achava assim, não, eu tenho que produzir, eu tenho que ficar aqui e tal, na minha a antiga vida, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu tenho dois filhos pra criar, blá, 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 de noite, não posso descansar no meu modo sobrevivência, no meu modo medo, né, meu modo escassez e tal. Eu tinha quase burnout, né, eu cansava muito. Só que o meu cérebro ele não era na minha potência máxima, eu achava que eu estava. Agora, como eu aprendi tudo isso, obviamente eu aplico na minha vida, eu percebo que quando eu me dou pausas, quando eu descanso, quando eu durmo, o meu cérebro volta muito mais turbinado. Muito melhor, muito mais ágil, muito menos procrastinador, muito menos desatento. Agora, quando eu fico me forçando a fazer coisas ali, porque eu preciso terminar uma tarefa, porque eu tenho minha rigidez, blá, 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 aí o que acontece? Eu passo, tipo, um trabalho que eu poderia ter terminado em 2 horas com o cérebro descansado, eu levo às vezes 5 horas, entende? É tipo o dobro do tempo e mais. Por quê? Porque essa luta contra a tua fisiologia, ela custa muito caro. Então, é ser prudente e inteligente usar esse sistema a seu favor, tá? Então, você quer uma mudança emocional em uma semana? Não existe. A mudança ela é um processo biológico. Por isso que eu falo com todo mundo que eu atendo. Cara, que tal o seu plano de ação? Se você conseguir aplicar isso nos primeiros 30 dias, por exemplo, a sessão de diagnóstico, você já vai ter uma mudança real. Se você solidificar isso depois de 30 dias, o negócio vai acontecer, porque demora, né? Tem vários estudos, cada hora reduz mais. Dizem que nos estudos, depende, tá? Você tem estudos que falam que você consegue formar um hábito em 21 dias, tem estudos que falam que você consegue formar em 45. Então, entre 21 e 45, dependendo do seu perfil, você consegue formar um hábito. Então, em um mês, você consegue fazer uma transformação completa na tua vida se você seguir meu método, tá? Que é a sessão diagnóstica, por exemplo. Se você continua consolidando e atualizando essas ações nos 9 meses da minha jornada reviva, não tem como você não nascer de novo. Por quê? Porque a mudança é um processo biológico. Quando isso é respeitado, o negócio acontece. 6ª lei, falta mais uma, são 7 leis. Pra quem chegou agora, a gente tá falando, comprovando que todas as leis herméticas não tem nada de misticismo, ela é Bíblia e neurociência aplicada, como Deus criou o mundo e quem entende essas regras consegue jogar o jogo. 6, lei da causa e efeito. Então, toda ação gera uma consequência, ação e reação. Lá em Gálatas 6, 7 fala, tudo que você plantar, colherá, a lei da semeadura, tá? Muito, muito simples. Então, o cérebro ele funciona por condicionamento. O comportamento repetido ele vai virando hábito automático, como eu falei, que são os gânglios da base. E pequenas escolhas diárias vão moldando o seu futuro sem você perceber. Então, aquele negocinho, aquela exceçãozinha que você abre hoje, amanhã você abre. Pequenas escolhas diárias, quanto mais repetição, mais o padrão, pronto, você se torna. Por isso que aquela exceção daquele docinho, aquele negocinho exceção, não quebra a regra do 80, 20%, que eu falei pra vocês no início da live, tá? Mas a exceção sendo repetida, ela torna um padrão e aí você se torna aquilo ali da sua exceção, certo? É a causa e efeito. Então, nesse sentido que a gente tá falando em 3D, isso não é um destino, é um acúmulo de microdecisões. Está sendo o seu destino porque você está encaminhando para um lugar conhecido, certo? É o teu destino, você está caminhando pro lugar, está encaminhando pro inferno, pro túmulo, ficar comendo um monte de porcaria, por exemplo. É um destino, já sabemos o que vai acontecer com você. Mas, na verdade, na regra, isso são micro decisões sendo tomadas, te levando pro lugar. Quando eu falo destino em relação a propósito, eu tô falando assim, ó, aquilo que Deus escreveu pra você vai acontecer. Dane-se, não importa. Você não sabe qual é o seu destino, você não sabe. Quando você entende o propósito de Deus pra você, você começa a caminhar melhor no destino que Deus criou. Automaticamente a tua vida é melhor. Porque você tem sabedoria, conhecimento, que faz com que você seja menos nécio e sofra menos na 3D. Ok? Então, o seu futuro, basicamente, a lei da causa e efeito, mostra que o seu futuro ele é construído nos hábitos de hoje. Causa e efeito, semeadura. 7ª e última lei hermética, lei do gênero. Vai botando aqui se tiver alguma dúvida que eu tô caminhando pro final.
Gênero. Toda a criação existe em 2 princípios: ação e nutrição, fazer e sustentar. Seriam os gêneros. Então, lá em Gênesis 1:27 também a gente tem a comprovação. Eu não coloquei aqui o que tem no Gênesis 1:27, vou ler para vocês. Era aí que eu já pego. Vamos lá. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, isso aqui vale a pena a gente demorar um pouquinho mais, porque o que está acontecendo? Aqui, quando a gente fala, né, da questão do Gênesis, para quem é cristão, pode crer que é literal, pode crer que foi do barro, pode. E hoje eu vou dizer para vocês, tem tanta teoria por trás da criação. Se você for na galera lá, vai estar semente da serpente. Se você for ali, é muita coisa, tá? Eu não vou nem me ater à parte física da coisa. Ah, juntou o barro, não sei o quê. Porque senão daqui a pouco a gente vai entrar na história da Lilith, um monte de coisa, e vai mudar um pouco o rumo da live. Uma hora eu falo sobre isso, só sobre o Gênesis e a criação. Mas vamos entender ali a simbólica da coisa. Que Deus criou o gênero ali. Mas ele não está só criando o gênero, ele está revelando a estrutura da criação. A dualidade complementar. Existem algumas teorias que dizem o quê? Que quando Deus foi lá e presta atenção aqui nesse conceito importantíssimo. Adão, ele tinha yin e yang dentro dele, tá? Ele tinha as 2 polaridades dentro dele. Yin e yang. Yin feminino e yang masculino. Quando Deus tira a costela de Adão, a costela é um símbolo que representa o yin saindo para fora. Quando ele cria Eva e coloca ali, ele está criando ela a partir do yin. Por isso que um deseja o outro e a mulher tem a questão lá da condenação de que a mulher teria dor de parto e o desejo dela seria para o marido. E o marido deveria trabalhar e do suor, do sustento dele. Então, tudo isso está correlacionado. Mas eu quero que vocês entendam aqui o princípio da dualidade do gênero yin e yang, tá? Que na verdade o símbolo da costela é tirar o yin, porque Adão ele era completo, ele tinha yin e yang. Quando tirou o pedacinho, a Eva ele passou a ter ainda, mas tirou um pedacinho porque foi só a costela. E aí a Eva tem mais yin do que yang, tá? Então é basicamente essa construção, por isso que ela é mulher e ele homem, e um deseja o outro, um quer ser casado com o outro e blá blá blá. Então são 2 polos que se equilibram. Quando a gente tem um desbalanço entre yin e yang no casal, a gente tem problemas de relacionamento. Então, tanto que na minha mentoria, eu ensino muito sobre polaridade. Eu tenho aulas de, não só explicando o conceito, mas como aplicar, como corrigir, como resolver. Todas as minhas mentorias, eu trago o problema, dou a solução e dou prática e exercício para aplicar aquela solução. Não é só trazer o problema, trazer a solução e se vira aí que se dane. Não. Traz o problema, mostra a solução e aplica essa solução à realidade de cada pessoa, tá? Eu tenho essa preocupação na hora que eu ensino os conteúdos, ok? Então, quando a gente tem um casamento que tem um problema, quando a gente vai avaliar, o yin e yang tá trocado. Às vezes a mulher é mais yang, o cara é mais yin, eles se casaram, nossa, foi maravilhoso, encontro de almas. No longo prazo, cagou. Por quê? Lembra? Lunar e solar. Se o homem tem testosterona e a mulher lunar, quando inverte a polaridade, inverte também o lunar e solar. A mulher trabalha no solar, o cara trabalha no lunar, cagou-se. Longo prazo, a mulher não quer mais fazer sexo com o homem, por quê? Porque dela não tem mais desejo, e aí a libido dela vai lá embaixo, porque a questão dela tem que aumentar a testosterona, a libido cai, e a progesterona dela fica péssima. E aí o que acontece? O cara fica mais afeminado, porque daí ele vai pro lunar, e é um problemão. Então, tem que corrigir todo esse sistema aqui, com ações práticas, com ações fisiológicas, químicas, tem várias formas, ok? Dependendo, eu analiso sempre o detalhe, o que é, e a gente faz a prática para cada um. Tem prática de casamento também, enfim. E aí, o que acontece? Então, essa lei do gênero, ela diz o quê? Tem sempre um ativo e um receptivo. Tem sempre um que faz ação e um que gesta. Tem sempre um que planta e um que nutre, tá? E a Bíblia vai mostrar lá que tem céu e terra, luz e trevas, dia e noite, homem e mulher. Sempre um complementa a criação. A lei do gênero é a lei da criação. É necessário ter um lado e o outro para gerar vida. Por isso tem que ter espermatozoide e o óvulo. Não importa de onde vem. Tem que ter.
Não gera vida se não tiver. O yin yang tem que ter ali. XY, XXY determina o gênero certo. Então, essa é uma lei bíblica. Então, ele vai construindo o mundo sempre em pares funcionais. Essa é a arquitetura da realidade. O cérebro funciona assim. Quando a gente vai botar o sistema de ação e execução, você tem o córtex pré-frontal, que é capaz da decisão, planejamento e iniciativa. Você tem o sistema que consolida isso, que vem através do descanso da integração, que vem o sono, a memória, a regeneração, o processo emocional. Tá tudo conectado. Então, se você só age, se você não pega os polos da ação e da consolidação, né, que seria o foco e a execução, o descanso e a integração, se você só age, vai pro burnout. Se você só descansa, você estagna. E aí quando a pessoa fala pra mim assim, Sueli, mas eu vivo procrastinando, eu tô estagnado. Porque provavelmente descansa muito, vou te dar vídeos, descansa muito mais do que age. Sueli, tô no burnout, eu só ajo. O equilíbrio perfeito do gênero é que traz a criação da realidade perfeita. Então grava esse conceito, a última lei hermética bíblica, a lei real da 3D. Se você não tiver um equilíbrio entre yin e yang, o equilíbrio de gênero, o equilíbrio de ação e consolidação, se você tiver desbalanço, se você não conseguir executar as coisas com ação e descanso, se você não tiver o feminino e o masculino equilibrado, se você não tiver o céu e o inferno, sombras e virtudes, se você não entender o antagonismo, a consolidação, completude, integrar sombra, se você não integrar os seus polos, os seus gêneros, você não consegue criar uma realidade de abundância. Porque daí o que acontece? Seu projeto, ele não vai crescer só com ação, ele vai ter que ter cuidado. O seu corpo, ele não vai crescer só com treino, ele tem que descansar. O seu negócio, ele não vai crescer só com ideias, ele tem que ter execução. A pessoa que só com ideias, não tira do papel, não executa, não acontece. A criação da realidade não materializa. O seu casamento, ele não vai crescer só com esforço, ele tem que ter presença. Não é só esforço. O cara que trabalha demais e não tem presença com a esposa, não adianta o dinheiro que ele está ganhando, ela não vai conseguir se sentir amada. Então, toda criação, ele exige um equilíbrio entre fazer e sustentar. Só agir vai quebrar, só esperar vai paralisar. O crescer é um equilíbrio dessas forças. A vida, ela é um equilíbrio. Quando você entender isso, a sua vida para de ficar bagunçada. Certo? Então, pega aqui a visão. Percebeu que em tudo tem um padrão. As 7 leis herméticas bíblicas, neurocientíficas, comprovada para você aqui nessa live, tem um padrão. A Bíblia ensina, a ciência comprova e a vida confirma. Não tem misticismo nisso. Certo? Não tem, não existe. A doença, ela é o resultado do desbalanço interior. Quando você não conhece a si mesmo, quando você não sabe a tua identidade, quando você não tem autenticidade, você tem doença. A doença é uma rejeição de si mesmo. A doença, ela é uma vontade de não existir na 3D. A doença, ela é um não entendimento das leis que regem o universo. Quando você entender isso, a doença só se manifesta na tua vida se você, em algum momento, desbalancear suas emoções. Não tem como uma pessoa com equilíbrio emocional, com equilíbrio de gênero, com essas leis todas aplicadas, ficar doente. E ao passo que tem pessoas que vivem doentes. Então, a doença é uma negação da existência. A depressão é uma vontade de não existir. A ansiedade é existir demais. Todas elas estão atreladas à sua fé, à sua crença, à sua base de crença. E é por isso que quando você desperta, você precisa entender quem é Deus. Você precisa reconfigurar Deus na sua mente. Porque se você não fizer isso, você não consegue mais orar, você perde o senso de sentido da vida, porque se eu quebrar o teu conjunto de crenças e eu não estabelecer uma nova programação, você não consegue viver na 3D. Você não consegue ter abundância. E saúde é abundância. Mente ruim te leva pro inferno na terra, tá?
Então, essas leis, elas são leis de funcionamento da mente e da criação de Deus. Se você quiser entender mais ainda essas leis, se você quiser entender além dessas leis, se você quiser reconfigurar toda a tua vida de forma barata, por exemplo, você pode fazer o Desperte os Códigos da Ovelha Negra, tá disponível para você, só clicar no meu link da bio. Se você quiser se entender mais, você pode fazer uma sessão diagnóstica. Em 30 dias eu vou elaborar um plano de ação para você. Você vai aplicar, a gente faz uma sessão de 1h30. Eu estudo tudo que tem a ver contigo aqui, tudo que eu falei nessa live. Você faz essa sessão comigo, vai aplicar o plano, tem o meu suporte nesses 30 dias e a sua vida muda em 30 dias. Se você quiser um plus, a Suelen de 15 em 15 dias conversando com você, resolvendo todos os problemas, os aspectos específicos de cada área da tua vida, você tem a Jornada Reviva, que são 9 meses comigo, tá? Então, Suelen, não consigo fazer nada disso. Então você tem disponível o meu livro para você adquirir com parte desse conhecimento. Não vai ter esse conhecimento intermédio, mas você vai conseguir entender um pouco mais da sua identidade, ok? Mas para quem nunca fez nenhum atendimento comigo, por exemplo, você tem também as jornadas avulsas. Você tem a jornada mística, a jornada quântica, a jornada maternidade, a jornada carreira. Então assim, hoje, de alguma forma, eu consigo te ajudar de forma mais personalizada. Só entrar no meu link da bio, você vai conseguir acessar todos os meus atendimentos. Essa 1h30, sei lá quanto tempo eu fiquei aqui falando de aula, você consegue perceber que eu pego um tema e eu conecto vários juntos e eu explico a vida pra você? Imagina 80 horas de eu fazendo isso. Minha amiga, minha colega, Desperte Código da Ovelha Negra. 80 horas. Eu falando na tua cabeça. A hora que você quiser, porque um ano pra você me ouvir. Agora, se você quiser, eu ali, ó, analisando tua vida de forma prática, pessoal, jornada reviva completa, só preencher o formulário na bio e fazer o processo seletivo. Eu tenho 5 vagas para fevereiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Grava isso. Você não manifesta, você planta, você decide e você colhe, ok? Ó, beijo, vou deixar salvo aqui. Se você achar que tudo que eu falei aqui é importante, pra quem chegou depois, assiste do início ao fim, encaminha na setinha pra alguém que você acredita que precisa dessas informações de forma gratuita, que vai mudar muito a vida de todos vocês. Boa noite!